A palavra de Deus destaca a importância do crescimento espiritual. No entanto, quando enfatizamos o elemento prático da vida cristã, nós precisamos mais do que saber que existe o tal crescimento espiritual, é entender alguns elementos que estão associados a ele. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz que nós temos que desejar o crescimento. Também a Bíblia nos mostra a necessidade de uma interação da nossa parte, como a devida alimentação, para que o crescimento seja de fato experimentado. E é a respeito disso que nós queremos falar hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Estou hoje em Brusque, Santa Catarina, na Praça das Esculturas, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero tomar como ponto de partida para a nossa reflexão encontra-se em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, que diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Nós precisamos entender que a salvação é um processo. Ele está falando de crianças recém-nascidas, ou seja, no plano espiritual, porque por fora essas pessoas continuavam tendo o seu corpo de adulto, mas espiritualmente eles haviam experimentado o novo nascimento, a regeneração, e são vistas no plano espiritual como bebês. Bebês que precisam crescer para a salvação. Isso nos faz entender que a salvação não se limita apenas à obra inicial de conversão e do novo nascimento. Esse é apenas o início de um processo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,12 que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, com temor. E nós precisamos olhar para o crescimento espiritual como parte desse processo. É o crescimento para a salvação, para que o combo, o pacote completo seja experimentado. Não apenas a remoção da condenação de pecados já cometidos no passado, mas agora um processo de transformação, de santificação progressiva. E a ideia de crescimento espiritual, ela não apenas existe, mas ela precisa ser entendida. Em primeiro lugar, nós precisamos derrubar o mito de que o crescimento vai acontecer somente com o fator tempo. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, nós lemos a respeito disso. Quando o autor, no verso 11, diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outra tradução diz: se tornaram tardios em ouvir. Verso 12, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, a Bíblia mostra que com o tempo decorrido, passado de vida cristã, de conversão, já deveriam ser mestres. Se esperava que eles tivessem avançado e agora não só já deveriam ter aprendido os fundamentos, os princípios elementares da palavra, dos oráculos de Deus, como já deveriam estar ensinando, compartilhando, orientando e treinando outros. Mas ele diz: não, vocês ainda estão estacionados lá na primeira fase, ainda que o tempo tenha passado. Então, embora a gente costuma dizer, e já enfatizamos isso em outros vídeos que falamos sobre maturidade, que não existe crescimento e amadurecimento sem tempo, só o tempo sozinho não nos conduzirá a esse lugar. Porque, embora ele não vá acontecer sem tempo, porque ele requer processos e esses processos envolvem o tempo, nós precisamos entender que só o tempo não é suficiente. Isso requer de nós participação, interação. É por isso que, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos desejar o crescimento para a salvação. Porque se não há um anseio, se não há a compreensão da sua importância, se não há o desejo de experimentar, não haverá da nossa parte as ações necessárias que vão nos conduzir a esse processo. Então, é importante que a gente entenda sobre o crescimento espiritual, não apenas para saber que ele existe, mas isso precisa nos tocar de tal forma que provoque em nós o anseio, o desejo de buscá-lo. Quando o anseio e o desejo é alimentado, acredito que o que vem na sequência é que nós precisamos de orientações práticas, como isso acontece, como isso se processa. Então, quando ele fala a respeito do leite, de desejar o leite, ele está falando de algo que está relacionado à dieta de uma criança. Basicamente, não há crescimento sem tempo, mas também não há crescimento sem alimento.
O Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 4, verso 4, citando Deuteronômio 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que nós não somos apenas um corpo, uma matéria a ser alimentado. Somos também seres espirituais. Jesus diz para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E ele não dizia que nós somos um ou outro, ele dizia que nós somos tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo num corpo de carne, mas o nosso espírito é regenerado, é nascido de novo no momento da conversão a Cristo. E agora, como qualquer criança que nasceu, ele se encontra no estado que precisa de crescimento. E para que haja crescimento é necessário alimento. Mas a palavra de Deus não apenas fala da importância do alimento, que no plano espiritual é a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, alimento natural, mas de toda a palavra. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual os cristãos não podem ser negligentes no seu relacionamento com a palavra. Nós precisamos de leitura bíblica, nós precisamos de meditação na palavra de Deus, nós precisamos da prática da palavra de Deus, porque todo o relacionamento com a palavra é parte de um processo necessário, não apenas para que tenhamos informação, não apenas para que conheçamos qual é o nosso credo, não apenas para saber o código de conduta, mas é alimento para o nosso espírito. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz em 1 Timóteo 4,6, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Há uma nutrição espiritual por meio da palavra. Mas, além de reconhecer que há alimento espiritual, nós também precisamos reconhecer que há tipos distintos de alimentos para fases distintas do crescimento. Eu citei anteriormente Hebreus capítulo 5, versos 11 e 12, para mostrar que o tempo é necessário ao crescimento, mas que quando alguém é negligente em relação ao seu envolvimento com a palavra de Deus, que é alimento, ela pode retardar o processo. E o final do verso 12 deixa claro isso. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Agora, a carta, aos Hebreus usa a mesma alegoria empregada pelo apóstolo Pedro. Leite. Leite é o que? Alimento para criança. Ele diz no verso seguinte, o 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele fala de adultos ingerindo alimento sólido e crianças sendo alimentadas à base de leite. O apóstolo Paulo também fala a respeito da mesma coisa quando escreve aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz nos versos 1 e 2, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. As expressões espirituais e carnais aqui empregadas fala de pessoas, espirituais são aqueles que já são governados pelo Espírito, um Espírito que é fortalecido pela palavra de Deus, que é amadurecido não apenas por informação, mas por um nível de entendimento que molda não apenas a mentalidade, mas através disso, como diz Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, muda também o nosso comportamento, a nossa conduta. A palavra de Deus é o nosso alimento para crescer, é a base do processo de transformação. E quem é experiente na palavra da justiça, como lemos em Hebreus, ele só se torna experiente não apenas pela leitura, mas também pela prática, pela correspondência àquilo que recebe. Mas quando as pessoas insistem em permanecer naquele lugar de uma dieta de leite, de um espírito que não se desenvolve, elas acabam sendo controladas em muitos momentos da sua vida pela velha natureza, a natureza carnal. Não significa que não tiveram uma experiência de encontro com Cristo. São chamados de crentes carnais, não são chamados meramente de pecadores, de pessoas que não conhecem a Jesus, mas estão num lugar que lhes falta crescimento. E a falta do crescimento lhes impede viver, experimentar a plenitude. A própria palavra de Deus, ela será entregue num nível muito limitado a quem não tem estrutura para isso. Assim como você não pode dar feijoada para uma criança recém-nascida, nem mesmo caldo, e isso lhe fará mal. Há pessoas que simplesmente não conseguem entrar na compreensão de certos assuntos. Por isso que em Hebreus 5,11 o autor diz, olha, nós temos muito que explicar
mas coisas difíceis de entender para vocês que se tornaram negligentes. Não são coisas impossíveis de serem entendidas por qualquer cristão. Elas são difíceis de entender em quem não amadurece. E não adianta simplesmente despejar nenhum tipo de conteúdo doutrinário que só os maduros podem digerir na vida daqueles que ainda não cresceram espiritualmente. Nós precisamos entender que isso não apenas fará de nós cristãos que podem ser modelo e referência para os mais novos, que ensinam, mas que se tornam um exemplo de conduta, moldados pela ação da palavra de Deus. E nós precisamos, de fato, do crescimento espiritual, porque é parte de todo o processo da salvação que nos é oferecido. E temos a responsabilidade também de liderar pelo exemplo. Líderes não são pessoas que apenas fizeram cursos para isso. São aqueles que vivem em primeiro lugar, que podem sair na frente chamando a responsabilidade. Caminhe da forma como estou caminhando. Que possam dizer como Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Supostamente, o que deve se esperar daqueles que lideram, independente do tipo de chamado ministerial ou de dom, é que eles sejam modelo e referência, é que eles possam sair na frente. É por isso que o livro de Hebreus fala sobre imitar a fé que os nossos líderes tiveram, né? Nós não imitamos apenas um conceito, nós reproduzimos um padrão de crença que se traduz com clareza no comportamento. E nada disso é experimentado sem uma ação profunda da palavra de Deus. Ela mudará a nossa forma de pensar, ela alimentará e fortalecerá o nosso espírito. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quando nos convertemos, passamos por uma porta. Agora estamos trilhando um caminho em direção ao alvo. Todo esse processo é chamado na Bíblia de salvação, até que cheguemos ao final. Quando o apóstolo Pedro vai dizer, para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Precisamos parar de pensar em salvação apenas como aquela experiência inicial, entender o pacote completo e não negligenciarmos nada daquilo que nos foi proposto. Viver o crescimento espiritual não nos fará apenas cumprir uma obrigação, nos permitirá desfrutar de Deus e da sua palavra em níveis que ainda não desfrutamos. Então deseje o crescimento, persiga-o correspondendo devidamente com Deus.